Muito bom dia para você, torcedor e torcedora do Flusão. Mais um vídeo aqui no canal e vamos falar sobre as oportunidades à vista que tá no elenco do Fluminense. Jogadores que antes era reserva, agora pode conseguir, ao que tudo indica, sua posição de titular. E também os titulares que se identificaram de certa forma com o novo técnico do Fluminense, o Zubeldia, Luiz Zubeldia. Tudo que você precisa saber sobre o Fluminense Futebol Clube, você encontra aqui no seu canal Elinho Tricolor, um canal de torcedor para torcedor. Galera, deixa eu me apresentar. Meu muito prazer, meu nome é Wesley Silva. Aqui é o seu canal Elinho Tricolor, trazendo sempre notícias diárias do Fluminense Futebol Clube. No vídeo de hoje, galera, eu quero falar e mostrar e ler também algumas matérias relacionadas à equipe do Fluminense, né, mano? E ao que tudo indica, vai ter novidades aí no Fluminense pro jogo contra o Sport Recife. Vamos começar aqui sobre o Samuel Xavier, que exaltou, né, cara? Lateral expõe o impacto da chegada de Zubeldia no Fluminense. Ele já conseguiu algo, ou seja, já viu coisa nova no Samuel Xavier. Ó, foi bom. O Samuel Xavier relatou que o Zubeldia mostrou vontade de trabalhar. Já chegou em mesmo pouco tempo. Após a surpresa da saída de Renato Gaúcho, o comandante argentino chegou passando boa impressão. Abre aspas pro Samuel Xavier. Foi bom. A gente não sabia que ia dar tempo para ele estar em campo com a gente. Ele chegou com muita intensidade, já mostrando que estava querendo fazer parte desse jogo, e foi muito legal. Por mais que ele chegou com pouco tempo de trabalho, ele já conseguiu colocar bastante coisas que ele pensava, e a gente assimilou muito bem. Sabemos que é difícil com a troca de treinador, como foi essa troca tão inesperada. Fomos pegos de surpresa, não só você, né, Samuel, como todos nós, torcedor tricolor. Mas foi muito importante a gente ouvir bastante o professor Zubeldia. Aquilo que ele passou para a gente, os pontos que ele queria, os pontos positivos e negativos do adversário. E a gente soube aproveitar isso. Né, o Samuel concedeu uma entrevista logo após, ali na zona mista, a galera do Netflu, todos créditos a galera do Netflu aí pela matéria, falando sobre o Zubeldia, né, cara? O ponto de vista dele achando, né? E, galera, continuando aí nessa mesma linhagem, nessa linha aí, o Martinelli, que é muito tricolor, afirmou que estava incomodado com a sequência de derrota do Fluminense pro Botafogo, né? Pra quem não sabe, encerrou o jejum. Depois de 3 anos, o Fluminense volta a vencer. A última tinha sido aquele gol do Manuel no Engenhão, que eu não cansava de ver reprise falando sobre esse último jogo, que foi em junho de 2022. Gol do Manuel no finalzinho, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Foi 8 derrotas seguidas, né, mano? Além de um empate do Fluminense nos últimos 9 jogos. Logo após a partida, o Martinelli concedeu entrevista à TV Globo e expôs o incômodo no clube, com a sequência negativa contra o rival, que finalmente foi encerrada. Abre aspas para o Matheus Martinelli. A gente estava incomodado com essa sequência. A gente não pode ficar tantos jogos sem ganhar. Então acho que o time está de parabéns. Foi muito aguerrido, a gente sabe que eles são uma equipe muito qualificada, mas a gente mostrou nossa força também, dentro da nossa casa, junto com a nossa torcida, muito feliz. Graças a Deus, voltamos a ganhar. Diz aí o Matheus Martinelli, que estava com esse certo incômodo. Não só ele, como todos nós, torcedores do Fluminense, né, mano? Com essa situação, galera. Eu agora vou falar sobre a questão de oportunidades à vista. Que é a questão no Fluminense, né? Lúcio Acosta aproveita a chance no time titular e vira peça-chave no meio de campo do Fluminense. Todos os créditos ao Gustavo Garcia e Marcelo Neves, setorista do Fluminense no GE, pela matéria. Um dos reforços da janela de transferência, da última janela de transferência no Fluminense, Lúcio Acosta vem ganhando cada vez mais espaço no time e se consolidando. Eu sei que ele jogou contra o Lanús, naquele jogo que causou a eliminação nossa. Foi até quando o Renato Gaúcho pediu o boné, pediu pra ser mandado embora, né, mano? Pediu as contas. Mas ele já vem, ó, titular nos 2 últimos jogos. O argentino participou de 2 gols desde então e vem se mostrando cada vez mais à vontade. Lúcio chegou ao Fluminense no começo de agosto, né? Pra quem não sabe, só pra gente relembrar aqui. O Fluminense pagou ele cerca de 4 milhões de euros, de dólares, perdão, cerca de 22 milhões de reais por 100% de direitos econômicos dele ao UFC Dallas dos Estados Unidos. Jogava Major League Soccer. O contrato vai até o final de 2028. Até o momento ele entrou em campo em 9 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, né? Foi aquela pro golaço do Canóbio contra o Lanús, por exemplo. Ele foi titular e deu passe pro Canóbio placar na eliminação por 1-1. Contra o Botafogo, foi um destaque da partida.
deu sustentação ao meio-campo ao lado de Hércules e Martinelli, e ainda criou jogadas que culminou no gol de Germancano. A atuação de Lúcio, junto com os volantes, agradou Zubeldia, que explicou a importância do argentino na vitória contra o Botafogo pelo Brasileirão. Abre aspas aí pro nosso treinador Zubeldia, falando sobre o Lúcio Costa e a questão de oportunidades, e a concorrência é grande, né? E ali tem Lima, tem Ganso, tem vários jogadores que atuam pela posição ali. Aqui no Brasil há muitos jogadores, então a concorrência não é fácil para quem vem de fora. E Lúcio, pensávamos que poderia dar essa intensidade atrás de Germancano, como um meio atacante, né? Como o terceiro homem no meio. Um jogador criativo para tocar, tabelar, fazer passes, e além disso, eles fizeram um bom trabalho tático, que era o mais importante. Falando também do Germancano, né? Porque o Botafogo abre bem a equipe, tem dois bem abertos. Então tínhamos que ter uma equipe ampla para não dar descuido ao adversário na zona central, é claro. Eles fizeram um bom trabalho, Cano e Lúcio, além de Martinelli e Hércules, disse Zubeldia, fecha aspas, né, mano? É, galera, ó. Caiu na graça do compatriota dele, do argentino treinador Zubeldia, né, mano? E o Lúcio Costa é aquilo que a gente já sabia. Tem que botar pra titular, pra jogar. E só o Renato que ficava com a mania de botar o Nonato, e o Nonato já não rendendo mais nada. E o Renato permanecia com essa coisa dele de colocar lá, né? E pra finalizar esse vídeo, vamos falar sobre o Germancano, que revive parceria com o Zubeldia e agradece o técnico do Fluminense. Conhece minha história, né, mano? A entrada do atacante como titular foi a única mudança feita pelo novo comandante devido ao pouco tempo. Lembrando de treinamento, o Zubeldia chegou na quinta, foi anunciado na quinta, chegou na sexta, e já o treino que estava marcado para de manhã foi passado para de tarde, para ele poder dar o treinamento tanto na sexta quanto no sábado. E só fez essa alteração de tirar o Everaldo e botar o Germancano, que foi muito válida, haja vista que o Germancano fez um dos gols da vitória sobre o Botafogo, né? Zubeldia teve pouco tempo de trabalho, apenas 2 treinamentos, mas foi o suficiente numa mudança decisiva do Fluminense, né, na vitória 2-0 sobre o Botafogo. A entrada de Cano como titular, por exemplo, autor do primeiro gol. E com isso ele reviveu a parceria que foi comandado pelo velho amigo, além de agradecer a confiança recebida. É um prazer de Deus voltar a trabalhar com ele. Praticamente conhece toda a minha história, toda a minha carreira. Ele me ensinou muitas coisas. Com 16, 17 anos, foi ele que me subiu para a primeira divisão, junto com Ramon Cabreiro, que não está mais conosco, falecido, né? Recordo de muitas coisas positivas e negativas que aprendi com ele, que seguiram comigo, são as raízes de onde venho. Graças a ele também que os treinadores puderam me desenvolver da melhor maneira possível, tanto dentro quanto fora de campo. Germancano falando aí sobre a questão do Zubeldia, né? Os dois trabalharam junto no Lanús entre os anos de 2007 e 2010. Foi então jovem treinador, à época com 26 anos, um dos primeiros a dar chance para o centroavante da base do time profissional. Cano integrou a equipe que foi campeã argentina de forma inédita em 2007, mas só foi estrear mesmo pelo Lanús no ano seguinte. Antes do Fluminense, os dois quase se cruzaram novamente na Colômbia, né? Falando aqui sobre a história do Germancano, juntamente com o Luiz Zubeldia. Cano é ídolo histórico do Independiente de Medellín, onde teve 2 passagens, a primeira de 2012 a 2014 e a segunda de 2018 a 2019. O treinador assumiu a equipe justamente entre esses 2 períodos nos anos de 2016 e 2017. Segundo a imprensa local, o atacante chegou a indicar a contratação de Zubeldia. Olha aí, mano. Também ídolo, pode fazer o que quiser, entre aspas, né? No Fluminense, o reencontro já recolocando o camisa 14 entre os titulares. Né, o Renato tinha preferência pelo Everaldo, tanto que o Germancano era a segunda opção, né, mano? Esse cenário se inverteu diante do Botafogo. Após a vitória no Clássico, Zubeldia explicou a escolha por Cano e lembrou que pode ter apenas 2 dias... E por ter apenas 2 dias de treinamento, acredita ser cedo para falar de mudanças mais pesadas na base do time. E, mano, isso aí é tudo de acordo com o tempo, né, mano? O Germancano foi a exceção, né? Da escalação da diferença do Renato pro Zubeldia, até mesmo pelo pouco período de treinamento. Aí ele fala aqui, ó. Primeiro, o Germán é um goleador muito importante na história do Fluminense. Ele conquistou isso. Ninguém lhe deu nada. Segundo, ele é bom para associar-se para gerar esses movimentos que acabei de mencionar, com 2 extremos que podem ter mais saídas
que ataque posicional, o qual entra dentro da lógica da organização. Ele tem experiências, pode ajudar em momentos complicados. Então eu o conheço, ele me conhece. E o Fluminense conhece ele também. Então, me parecia lógico, super lógico que jogasse. Ele fez muito bem. Sobretudo para um 9 é muito importante converter, no caso fazer gols, né? Conhecendo os 9s, como pensam os centroavantes, e quando eles não marcam, eu sofro. Eu diria que sou o primeiro que sofro junto com eles. Então, fazendo gol já nos dá muito, e depois se colabora taticamente, é importante para ajudar o elenco nas situações pontuais, né, rapaziada? É isso aí, galera. O próximo desafio do Fluminense é amanhã contra o Sport, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, fora de casa, contra o Lanterna do Brasileirão. Galera, eu vou ficando por aqui. Galera que gostou do vídeo, deixa o like. Claro, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa pra mim nos comentários o que você tem achado desse pouco tempo, né, de Zubeldia, menos de uma semana à frente do Fluminense, em torno de 5 dias aí. Mas se você já percebeu alguma diferença aí, alguma forma de jogar, alguns jogadores mais motivados do que outros, cara, todos que estão na thumb aí são merecedores, tanto Samuel Xavier e o Martinelli, que são já titulares, e o Germancano, que retorna à posição, porque Everaldo não existe, não era nem pra estar vestindo a nossa camisa, na minha humilde opinião. O Lúcio Costa é titular desse time, cara, não tem como firmar com o Nonato, é só o Renato mesmo, cabeça dura. Tamo junto, saudações colores, vitória Fluminense. Vamos que vamos.